Essa experiência terrível que vou compartilhar agora com vocês aconteceu há cerca de um ano e é ainda muito recente. Por causa disso, não vou citar a cidade e nem os nomes dos envolvidos para garantir total privacidade. Na ocasião, eu vivia de aluguel em uma vila com casas simples. Isso foi antes de eu receber uma proposta de emprego, onde eu ganharia melhor e teria condições de mudar para outro lugar. Nessa vila em questão, haviam 20 casinhas de aluguel, e na casa de número 12 vivia uma mulher que se comportava de forma estranha. Além disso, alguns vizinhos sempre tinham problemas com ela, e por causa disso, eu não tinha muita intimidade com os vizinhos nem com Lucinha. Durante o tempo em que ela morou lá, recebia muitas visitas e era um entra e sai grande durante a semana. Mas ninguém nunca sabia o que essas pessoas faziam lá. Pelo mesmo motivo, haviam rumores na vizinhança de que ela era uma feiticeira, mas eu não podia garantir. Um sábado de manhã eu fiquei surpreso com um pedido que a tal Lucinha me fez. Ela queria, por gentileza, que eu lhe fizesse um favor. Se possível, eu pegasse um pedido em uma loja de encomendas. Ela me deu dinheiro e eu disse que poderia sim fazer aquele favor para ela. A verdade é que eu não tinha muito a ver com ela, mas eu não negaria um favor a ninguém. E ela nunca havia me feito mal nenhum. Naquele dia, ela teve uma discussão com duas senhoras. A coisa toda foi porque o cachorro de uma delas havia mordido um de seus gatos e arrancou um pedaço da orelha. Era um gato preto. A discussão foi tão forte que toda a vizinhança intimou o dono da vila a expulsá-la de lá, naquele mesmo dia. Mais tarde, quando voltei, já trazia o pedido que ela havia me feito. Era uma caixa preta, não muito grande, também não pesava. Porém, quando eu me preparei para entregá-la, descobri por alguns vizinhos o que havia acontecido. Fiquei sem saber o que fazer, mas decidi ir ao quarto dela para entregar sua encomenda. Mas não havia mais ninguém. Eu não sabia o que fazer com aquele pedido. Com 2 dias depois apareceu dois gatos dessa tal Lucinha. Ele era um gato preto que faltava um pedaço da orelha. Eu lembro que era um fim de tarde, já quase anoitecendo, e esse gato me deu um pavor porque era um animal grande. O bicho se escondia dos cães que não faziam nada com ele, porque estava em cima do teto, miando e fazendo barulhos estranhos. O gato começou a se comportar de uma maneira estranha. Começou a rondar a casa de uma das senhoras que sua dona havia brigado. Eu via tudo da janela do meu quarto. A senhora, muito incomodada com o barulho do animal, saiu de sua casa e ficou tentando afastá-lo com pedras e pedaços de galhos que encontrou na rua. O bicho encarou a mulher por um momento. Achei que ele fosse descer do teto para atacá-la, mas só olhou por um momento. Os outros vizinhos também saíram nessa hora. O gato se sentiu intimidado e foi embora por cima dos tetos das outras casas. Pensei que aquele assunto tivesse sido encerrado ali, mas à tarde, já pela boca da noite, o bicho voltou e começou tudo de novo. O gato preto descia miando e se comportando de maneira assustadora. Eu não fazia nada além de olhar, escondido da minha janela. Para mim, aquele gato tinha alguma coisa errada e muito estranho.
Durante as noites ele começou a miar muito alto e olhar fixamente para dentro da casa daquela senhora, como se quisesse entrar para atacá-la. Após 3 dias que isso aconteceu, a senhora adoeceu. Mesmo assim, após várias idas ao hospital, ninguém sabia o que era e ninguém soube o que dizer o que ela tinha. O médico examinava e não encontrava nenhuma causa para aquele mal súbito. Enquanto isso, eu notei que o gato sempre aparecia e ficava em frente à casa da senhora, com o mesmo comportamento estranho. Conversei com os vizinhos e alguns também se convenceram que aquilo não era normal. Começamos a tentar afastar aquele animal, mas nada do que fazíamos adiantava. O gato continuava em frente à casa da senhora. Uma manhã, quando foram visitá-la, tomaram um susto tremendo com o que viram. Ao entrarem na casa da senhora, encontraram o gato em cima dela. Parecia que o bicho estava roubando seu fôlego. Expulsaram o bicho da casa e correram para verificar o estado de saúde da senhora. Mas, para a surpresa de todos, ela estava sem vida. A senhora tinha uma expressão de terror no seu rosto. O animal que estava na porta olhou fixamente para ela e de repente pulou para fora e desapareceu. A filha que morava com ela disse que durante a noite ouviram bater na porta e quando abriram não era ninguém. Do lado da casa também havia um cachorro morto, o mesmo que havia mordido o gato e arrancado sua orelha. Depois do enterro, o gato desapareceu e nunca mais o vimos. Um tempo depois surgiram teorias de que, na verdade, talvez a dona Lucinha fosse uma feiticeira e havia se vingado da senhora. Cerca de 2 semanas depois, encontrei um amigo conversando e ele me disse que ia ver a tal dona Lucinha para lhe prestar um serviço. Mas eu disse a ele que ela não morava mais na vila. Ele me disse que já sabia que agora ela morava em outro bairro próximo. Por questões de trabalho, não pude ir com ele naquele mesmo dia, mas que na semana seguinte eu iria deixar a encomenda dela, que não tive oportunidade de entregar. No dia em questão, eu fui com ele e quando cheguei havia um velório. Fiquei assustado com a situação e perguntei pela senhora Lucinha. Me disseram que ela não morava mais lá, que fazia uma semana que ela tinha ido embora e não sabiam para onde. Eu fiquei tremendo quando ouvi aquilo, porque parecia que a história estava se repetindo. Tentei falar com mais alguém e me disseram que algo muito estranho havia acontecido. Um morador me disse que 3 pessoas discutiram com ela e que por isso ela decidiu sair de lá. Me disseram também que a partir dessa história, alguma coisa estranha aconteceu. E curiosamente, outra pessoa havia sido vítima de um misterioso mal súbito. O mais curioso foi que o senhor que trabalhava como vigia contou que o gato estava olhando para ele e que o bicho lhe causava calafrios. Em uma ocasião que o viu por perto, ele o chutou e o bicho foi embora. A partir daquele dia, ele contou que começou a ficar doente. Dizia que o gato o atormentava em seus sonhos e que não conseguia tirar os olhos daquele animal. Fui embora de lá com aquele testemunho e tempos depois fiquei sabendo que o senhor, pouco a pouco, foi perdendo a razão até ficar completamente louco e depois passou uma corda no pescoço. Ele deixou uma carta onde dizia que um gato preto o espionava à noite, com um olhar muito pesado, que o felino sussurrava coisas sobre o inferno para ele. Fiquei nervoso com o que me falaram e assim verifiquei
que realmente a senhora era uma feiticeira. Saí daquele bairro pensando no que faria com a caixa que tinha. Não ousaria abri-la, porque talvez algum feitiço pudesse cair sobre mim. Nem para jogá-la fora, porque se um dia aquela senhora viesse buscá-la e eu não a tivesse, não gostaria de ver aquele gato preto rondando minha casa.